Pessoal, vamos gravar mais uma aula aí, né? Uma videoaula falando sobre desenvolvimento histórico da produção agropecuária, tá certo? Dando prosseguimento aí ao material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, né? O PET 2, né? Vamos lá. Bem, agricultura na história da humanidade. Ao longo da história humana, existiram diferentes modos de produção agrícola de acordo com instrumentos, técnicas de trabalho, aspectos culturais e com a localização da sociedade. No período neolítico, há mais de 6 milhões de anos, mudanças climáticas deram origem às geleiras, florestas tropicais e maior número de rios perenes, aqueles rios que nunca secam, permitiram aos seres humanos conhecer e tirar o máximo proveito da natureza. O desenvolvimento da agricultura favoreceu ao sedentarismo, ou seja, diversos povos deixaram de ser nômades para se fixar em lugares onde, além de cultivar alimentos, criavam diferentes espécies de animais. A agricultura neolítica era praticada de duas formas principais. Inicialmente, os sistemas pastoris e de cultivo ocorriam em florestas temperadas e tropicais, que eram derrubadas e queimadas para que suas áreas se fizessem plantio. Depois, entre cerca de 2500 a.C. e 450, os seres humanos passaram a usar sistemas de pousio de terra, quando uma área é deixada em repouso, sem o uso durante um período, um ano, para recuperar seus nutrientes. Nesse intervalo, a criação de rebanho, sobretudo bovino, destinava-se à alimentação dos seres humanos, assim como a movimentação de carros de tração animal para arar o solo. As fezes desses animais serviam como fertilizante orgânico para o solo. Na América, maias, astecas e incas, povos pré-colombianos, já habitavam o continente antes da chegada do colonizador europeu, no final do século XV. Desenvolveram diferentes técnicas de canalização das águas, o que possibilitou a introdução de práticas avançadas de cultivo de alimento. Com isso, as populações deixaram de ser nômades e de praticar agricultura itinerante e passaram a se concentrar em áreas fixas. Na Europa, a crise no sistema feudal e o advento do capitalismo comercial fizeram a população camponesa se transferir para as cidades e seus habitantes cada vez mais se preocuparam com o comércio e a manufatura. A população deixou de produzir alimentos e passou a comprá-los daqueles que permaneceram no campo. Pode-se dizer que essa foi a primeira divisão do trabalho entre o campo e a cidade. Para entender a demanda, a agricultura moderna surgiu como um dos resultados da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, melhorando instrumentos e ferramentas, principalmente pelo uso dos aços dos arados na tração animal e na máquina de moer cereais, além do estrume de animais para a adubação das lavouras. De modo geral, o trabalho agrícola tornou-se mais intensivo, a fim de obter colheitas melhores com as mesmas áreas de terra cultivada ou com a expansão delas, razão pela qual esse período foi denominado a Primeira Revolução Agrícola. No século XVIII, com o estabelecimento de propriedade rural privada e o aumento da jornada de trabalho dos agricultores que permaneceram no campo, um enorme contingente populacional sem acesso à terra migrou para as cidades, em busca de trabalho nas indústrias em um processo denominado o êxodo rural. Falaremos agora sobre agropecuária extensiva e intensiva. A agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos, denominados intensivos e extensivos. Tais modelos podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. A agropecuária
é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase a totalidade das práticas sociais do meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam-se de formas diferentes, conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essas importantes atividades. Por esse motivo, em termos de classificação, dizemos que existe uma diferença entre a agropecuária extensiva e a intensiva. A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza pela produção de baixos investimentos e com o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. Já a intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, emprega-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor. Embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, a produtividade é bastante elevada. Agricultura e pecuária na história econômica do Brasil. A extração vegetal e a agricultura monocultora de exportação foram atividades econômicas decisivas para o processo de ocupação do território brasileiro até o século XX. O ciclo da cana-de-açúcar, que durou do século XVI ao século XIX, foi uma das fases de maior desenvolvimento econômico. Por muito tempo, foi a base da economia colonial, com a maior parte do comércio sendo feito com o mercado europeu. Além do açúcar, nesse período, destacou-se também a produção do tabaco e algodão. Este ciclo representou o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Do século XVII ao século XVIII, a concorrência holandesa, ao produzir açúcar nas Antilhas, redundou na perda de monopólio do açúcar pelo Brasil, juntamente ao mercado europeu no século XVIII. Com o fim do ciclo açucareiro, surgiu-se um novo período que na história ficou conhecido como o ciclo do ouro, visto que este metal passou a ser grande responsável pela dinâmica econômica brasileira a partir do século XVIII. A partir do século XIX, tem início ao ciclo do café, de 1800 a 1930. Este gênero agrícola foi o grande motor da economia brasileira por pelo menos 130 anos. Todavia, em 1929, a crise econômica internacional decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, houve uma acentuada redução da demanda internacional pelo café brasileiro, com uma enorme pressão negativa sobre o preço, chegando a inviabilizar a tomada de empréstimos externos para absorver os estoques excedentes de café. Neste momento, a saída do governo foi desempenhar um papel ativo na economia nacional. Outro ciclo importante da agricultura brasileira foi o da borracha, de 1866 a 1913. A borracha natural não precisou de mais que um século para se tornar a sensação na Europa e nos Estados Unidos. Grande demanda e pequena oferta levou a um rápido aumento na cotação internacional do produto. Em 1960, cerca de 50% da população brasileira vivia no meio rural. Eram mais ou menos 70 milhões de pessoas que exerciam uma grande pressão pela disponibilidade de alimento, os quais, em alguns casos, por não serem produzidos no Brasil, eram importados. A pressão da sociedade por alimentos produzidos no país levou à elaboração de uma proposta que associava o aumento na produção de alimentos básicos com a redistribuição de terras como forma de promoção judicial social via reforma agrária. Após algumas tentativas, tal reforma teve início com a promulgação da Lei nº 4.504, de 11 de 1964.
Esta lei regulamentaria os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. 2 anos depois, seria promulgada a Lei nº 4.947, de 6/4 de 1966, a qual fixa normas de direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e dá outras providências. Nessa década de reforma complementar às reformas para o campo, surgiu também a política de crédito rural, através da Lei 4.829, de 5/11 de 1965. Na segunda metade do século XX, ocorrem 2 eventos que transformaram a dinâmica do meio rural. Acabaram por chamar a atenção dos estudiosos a modernização da agricultura e a Revolução Verde. Tais eventos estariam alinhados à necessidade de políticas que potencializassem a obtenção de ganhos de produtividade da terra, do capital, da mão de obra e aumento da eficiência econômica através da especialização das unidades produtivas. Na prática, estabelecer um novo marco referencial. De um lado estão as empresas rurais adeptas do agronegócio, e do outro a agricultura diversificada, a qual nos anos 90 passaria a ser conhecida como agricultura familiar. O resultado dessa nova concepção significaria, no período de 1970 a 2015, o crescimento da oferta de produtos agropecuários e o abastecimento da população com queda de preços dos alimentos. Bem, aqui eu trouxe uma planilha, né, onde podemos observar a evolução das técnicas agrícolas, né, e a evolução dos grãos em área plantada no Brasil, observando que o crescimento das áreas está nessa linha área plantada, seria essa amarela, né, onde houve um crescimento pequeno, né, nesses de 77 até 2016, né, que aponta aí 2016 2017. E mesmo com a evolução das técnicas agrícolas aí, né, mostra que houve um aumento gigantesco na produção. Ou seja, não precisa-se de grandes áreas para ter uma boa produção. Tá certo? Espero que tenha entendido aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.